Hoje o Mandou Bem vai falar um pouquinho sobre robótica. Bora lá? Fala galera, Isabela Paris na área. Hoje eu trago para vocês a resenha de Eu, Robô, do Isaac Asimov, que é considerado aí o pai da robótica, né? Asimov, ele começou escrevendo vários contos sobre esse tema, né? Imaginando como que seria a sociedade permeada aí pelas máquinas, permeada aí pelo uso de robôs, né? Ele começa com uns contos e serão esses contos que eram publicados aí em revistas de forma separada e depois se uniram nesse livro aqui. Aqui a gente vai ter a união de 9 contos e é muito interessante porque eles vão em um crescente, né? Então a gente tem ali no primeiro conto um robô que é bem simples, muito precário, até a gente ter no último conto um robô com um cérebro positrônico e que a gente tem inclusive dúvidas se é ou não um ser humano, né? Então a gente já tem ali um estado muito avançado da robótica, né? Para quem gosta desse tema, não tem como fugir de Asimov. Eu acho que é uma leitura fluida, é uma leitura gostosa e que todo mundo deveria sim dar uma oportunidade, né? Eu vou falar um pouquinho sobre os contos em si, rapidinho, né? Um resumo básico. A gente começa com Hobby, que é um conto que mostra a interação de uma criança com o seu robô babá, que vai ser chamado de Hobby. E apesar de ser um robô muito simples, sem muitas opções, vamos dizer assim, ele vai causar muito medo na sociedade, porque a sociedade não está tão acostumada assim ao uso de robôs, e a gente vai ter ali, a gente vai perceber o preconceito com relação ao uso de robôs, ao uso dessa técnica, né? Inclusive aquele questionamento, né? Nossa, mas você vai deixar seu filho com um robô, né? Ele que vai fazer o seu papel. E a partir daí a gente vai ter toda a trama dessa menina que é muito vinculada a esse robô, mas que a mãe fica com medo, acaba separando a menina do robô e depois vem todas as consequências disso, né? Depois desse conto, a gente vai ter ali o Andando em Círculos, que vai ser um conto onde o Asimov ele vai instituir ali, pela primeira vez, se eu não me engano, as 3 leis da robótica, que inclusive são utilizadas hoje em dia, né? A gente tem na primeira lei que um robô, ele não deve ferir um ser humano ou por inanição deixar que esse ser humano se fira, né? Na segunda lei, que um robô deve sempre obedecer ao ser humano, desde que não entre em confronto com a primeira lei. E na terceira lei, que um robô deve proteger a si mesmo, desde que não entre em confronto com a primeira e com a segunda lei, né? E o interessante desse segundo conto, o Andando em Círculos, é porque a gente vai ver alguns paradigmas aí, né? Como que os robôs, eles podem entrar em conflito para manter essas 3 leis ali. E como isso pode... Tem momentos onde a gente chega ali em um paradigma mesmo, onde você não vai ter condições de manter ali essas 3 leis ocorrendo de forma harmônica, né? Outro conto interessante deste livro, o nome dele é Razão, e ele mostra a figura de 2 cientistas que estão cuidando de robôs em uma nave espacial, e tem um robô ali que ele começa a se questionar, né? Sobre a criação dele, como ele foi criado. E aí os cientistas vão lá, explicam para ele, né, todo o funcionamento, como que ele foi feito. Só que o robô, ele começa, cético como ele começa a desconfiar e falar que aquilo tá errado, porque como um ser inferior, que seriam os humanos,
seriam capazes de criar algo superior, né? E aí o robô começa a desconfiar daquilo, não aceitar, e ele cria a sua própria teoria de que uma máquina superior a eles teria criado tudo aquilo. Aqui a gente vê o Asimov fazendo uma crítica sobre o fundamentalismo, sobre o perigo, né, das crenças e verdades absolutas e o quão perigoso isso pode ser, mas é muito legal porque ele coloca isso a partir da visão de um robô, né? E como que esses robôs, eles vão cada vez mais dentro desses contos aqui, se assimilando e se parecendo com o ser humano, né? E com suas questões filosóficas, os seus gatilhos existenciais, os seus problemas existenciais e tudo mais. Tem um conto aqui que é muito legal, que é O Mentiroso, onde a gente tem a figura de um robô que ele consegue ler mentes e a partir dali ele sabe o que cada ser humano quer e precisa ouvir naquele momento. E ele começa a mentir para fazer o bem ali pro ser humano, né? Só que claramente que isso vai virar uma confusão, um samba do crioulo doido, né? E mais uma vez, né? Até que ponto aquilo que a gente quer ouvir, aquilo que a gente gostaria de que fosse a verdade, é de fato positivo pra gente. Então, o Asimov, ele vai usando, né, todos esses contos, toda essa construção em cima da robótica, mas claramente para questionar valores humanos, né, para questionar os nossos sistemas de crença, para questionar os limites, os valores morais, a ética e por aí vai. Fica aqui a minha indicação. Eu espero que você que goste desse assunto e que ainda não leu, que leia Eu, Robô. Já foi adaptado para o cinema, inclusive com Will Smith, o filme, né? E também muito interessante. Eu vi o filme, mas há muito tempo atrás, mas eu acredito que o filme seja bem fiel ao que tem aqui no livro. Eu vou ficando por aqui, peço o seu like, peço a sua curtida, dá um help aí pra gente manter o canal, tá bom? Um beijo, um cheiro e tchau!